Hoje, em pelo menos duas das músicas que nós cantamos, apareceu o nome Jeová. E para quem está atento, reparou que duas vezes aparece esse nome. Jeová é um dos nomes pelo qual o Senhor é chamado na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. E esse nome significa, porque todos os nomes, os hebreus davam nomes sempre com significado, não é? E o nome que é dado a Deus, um dos nomes, porque temos também outros, Elohim, El Shaddai, mas Jeová significa Senhor soberano. Senhor soberano, ou Senhor dos senhores. Aquele que tem o domínio, o poder e a autoridade. Aquele que é o Senhor dos senhores. Esse é o significado do nome Jeová, ou Yahvé, como queiram dizer. E hoje nós vamos ler um texto onde esse nome vai aparecer. E nós vamos voltar ao livro de Lucas. Aliás, na semana passada estávamos no livro de Lucas, só que saltámos, porque estávamos a falar sobre a ressurreição, então fomos para os últimos capítulos de Lucas para falar sobre a ressurreição. Mas vamos voltar ao capítulo 20, porque ainda não terminamos o capítulo 20. E hoje nós vamos ler os versículos 41 até ao versículo 47. Lucas 41 a 47. E é Jesus quem está a falar. Este capítulo 20 começa com os escribas e com os sacerdotes e também os anciãos, os líderes do povo, aqueles que eram considerados autoridades em Israel, a questionarem o Senhor Jesus, a perguntarem-lhe com que autoridade é que ele fazia aquilo que fazia. O versículo 2 do capítulo 20, os irmãos podem ver, falaram-lhe dizendo, diz-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Então eles puseram em causa e questionaram a autoridade de Jesus. E depois nós vamos ver o diálogo que ali se dá entre Jesus e estes homens. Depois os saduceus vêm a questioná-lo. Só que agora este capítulo 20 termina com Jesus a questioná-los a eles. Não é? Agora é Jesus que vai fazer a pergunta. E então no versículo 41 diz assim, e ele lhes disse, como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Ou seja, como é que vocês dizem que o Cristo, o Messias, é filho de Davi, visto que o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, e Jesus está a citar o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Jeová, não é? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos, ou acautelai-vos, protegei-vos, é o que esta palavra significa. Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas fazendo por pretexto largas orações, estes receberão maior condenação. Então, aqui vemos Jesus agora a questionar, nesta parte, a perguntar o que é que eles entendem realmente de quem é o Messias. Estas autoridades vão ser postas a nu, a descoberto,
Jesus vai revelar quem eles são. Em primeiro lugar, Jesus vai revelar a sua ignorância acerca das Escrituras. Com a pergunta que ele faz, ele vai mostrar que eles sabiam, mas não entendiam aquilo que sabiam. E que nos faz lembrar muitas vezes pessoas que conhecem muitos versículos bíblicos, fazem muitas citações da Bíblia, sabem a doutrina toda, mas não entendem, não conseguem perceber quais são as consequências na vida, não entranharam aquilo que sabem. Há uma grande diferença entre saber e entender. Nós podemos aprender coisas acerca da doutrina. Agora, quando nós, além de aprender, apreender, é diferente, leva mais um é, aprender e apreender. Aprender significa que eu fiquei a saber. Apreender significa que eu guardei aquilo para mim, fiz daquilo meu, passa a ser meu, passa a fazer parte de mim. E esta era a diferença. Hoje muitas pessoas sabem aquilo que é a doutrina. Se eu perguntar aos irmãos, quem é Jesus? É o meu Senhor e Salvador. Sabem. Está certo. Mas aquele que apreendeu vai não só saber, mas vai ter Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E ter é diferente. Significa que Ele vai ser soberano na sua vida, que Ele vai dominar a sua vida, que você se submete à sua vontade, que se preocupa em andar segundo a sua palavra, e é muito mais do que apenas dizer Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Há uma grande diferença. É a diferença que Tiago nos diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então Jesus vai mostrar essa diferença aqui em relação aos fariseus, aos saduceus, que tinham vindo também fazer perguntas, mas também vai denunciar e vai chamar a atenção para a sua arrogância espiritual. É verdade, arrogância espiritual. Vai advertir o povo que se guardassem daqueles falsos santos ou falsos consagrados a Deus. Porque eram pessoas que apenas faziam valer a sua espiritualidade não pela vida que tinham, mas pela aparência que tinham. Não pela forma como viviam a fé, mas apenas por sinais exteriores dessa mesma fé, como as roupas, os lugares que lhes eram dados, e isso é muito diferente do viver realmente a fé. Então, a pergunta de Jesus. No fundo, o que Jesus está a perguntar é: quem sou eu? Quem sou eu? Quando ele pergunta e questiona: como é que vocês dizem que Cristo é filho de Davi, se a Bíblia diz, se o Salmo diz, que Davi lhe chama Senhor? Quem é o Messias? De que tribo virá o Messias? Essas perguntas, se Jesus tivesse feito essas perguntas, eles respondiam: o Messias vai ser o ungido de Deus. O Messias é o libertador de Israel. De que tribo virá o Messias? Todos eles sabiam. Da tribo de Judá, da descendência de Davi. Todos sabiam. Mas, irmãos, saber a Bíblia não é sinónimo de viver a Bíblia. Saber a Bíblia não é sinónimo de viver a verdadeira fé em Cristo Jesus. Eles sabiam, mas não acreditavam em Jesus. Todas essas respostas eles tinham, como nós costumamos dizer, na ponta da língua. Ou seja, nem precisavam de pensar, já estava ali. No entanto, era óbvio que, apesar de todos saberem a resposta, eles não entendiam o que é que aquilo significava. Ou seja, Jesus vai chamar a atenção destes homens para algo que eles nunca tinham pensado, que é a natureza do Messias.
Quem é o Messias na sua natureza? E o que Jesus está aqui a chamar a atenção é que este Messias é o Deus eterno. Ele é chamado filho de Davi, porque humanamente ele descende de Davi. E aí sim falamos da humanidade de Jesus. Só que havia um outro aspecto que é esquecido por eles, que era a sua divindade. Ele é o Senhor soberano. Por isso Davi lhe chama Senhor. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te. No fundo diz Deus ao meu Deus, assenta-te à minha direita. As palavras são um pouquinho diferentes. Diz Jeová a Adonai. Adonai é outro nome em grego para Deus. Os israelitas no hebraico usavam a palavra Jeová. Aliás, eles não usavam, praticamente não usavam, porque eles, com medo de usar o nome de Deus em vão, eles nem sequer usavam essa palavra. Às vezes até abreviavam. Os escribas, quando faziam a transcrição do texto, às vezes até mudavam de caneta. Não era caneta, era pena, não é? Até mudavam de pena para escrever aquele nome com grande reverência. Mas, na verdade, era só formalismo, porque a reverência mesmo não havia. E por isso, e a palavra que corresponde a Jeová, que é a palavra hebraica, no grego era a palavra Adonai. E Jesus aqui usa as duas palavras, uma em hebraico, outra em grego. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te. Então, Davi é que dizia essas palavras. E ele diz, então como é que Davi é pai ou é mais velho do que aquele, ou mais importante até do que aquele que é o Senhor? Jesus está a falar que o Messias tem uma natureza divina, eterna, que é antes. Jesus, em outro texto, em João, capítulo 8, ele vai dizer acerca do pai Abraão, que era o pai da nação, não é? Era o israelita mais antigo, foi o primeiro, que viveu 2000 anos antes de Cristo. E ele disse aos israelitas, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus diz, o Messias é eterno. Portanto, a resposta que estes homens pudessem dar iria revelar se eles entendiam ou não aquilo que liam, se eles entendiam ou não quem verdadeiramente era Jesus. E ao citar o Salmo 110, Jesus está precisamente a mostrar que eles falavam de algo que nunca entenderam na sua profundidade. E estava a mostrar também que o Messias não era só homem, era Deus. Eles não entendiam isso. Porquê? Porque como vocês, se forem a João no capítulo 7, o Evangelho de João é logo a seguir ao Evangelho de Lucas, João capítulo 7, no versículo 41 e 42, João 7, 41 e 42, quando falavam do Cristo e diziam, quando o Cristo vier, ele ainda vai fazer coisas maiores. E então, alguns diziam assim, versículo 41, porque estava em discussão quem era o Cristo, quem era, e até mesmo a pessoa de Jesus estava ali a ser discutida. E diziam assim, outros diziam, versículo 41, João 7, 41, outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E então começavam a discutir sobre isso. O que é que eles viam? De onde é que Jesus vinha? Jesus cresceu na Nazaré. Por isso ele era chamado Nazareno. Mas ele não era da Nazaré. Ele não era da Nazaré. Quando Jesus nasceu, os pais foram aonde? À terra dos seus ascendentes. E José era da descendência de Davi. E eles foram a Belém para se recensear, como tinha ordenado o imperador. Ele era de Belém. E lá nasceu a terra de Davi, a cidade de Davi. E eles não sabiam disso. Ou seja, eles fizeram afirmações
afirmações sem investigar. Faz lembrar algumas pessoas hoje também, que fazem afirmações sem investigar. Às vezes aparece um texto, um artigo num jornal, ou um artigo no YouTube, e que diz uma afirmação qualquer. Jesus casou com 5 mulheres. E alguém vem logo dizer, olha, estás a ver, afinal, alguém descobriu que Jesus foi casado. Vai investigar primeiro. Vai lá ver. Outros vêm afirmar, olha, agora foi descoberto um documento antigo que diz que os evangelhos estão errados. E há uma tradução, vai lá investigar primeiro. Aqui estavam estes homens a fazer a mesma coisa. Jesus, afinal, é da Nazaré. Não, vai investigar primeiro. E eles não investigaram, não procuraram saber. Porque Jesus não era da Nazaré. Ele viveu, cresceu na Nazaré, mas ele era de Belém. Então, se eles tivessem analisado as Escrituras e se tivessem analisado a vida de Jesus, eles tinham entendido quem era mesmo Jesus. O Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar e resgatar o pecador. Então, estes que ensinavam com tanta arrogância, afinal de contas, eles não percebiam nada do que estavam a ensinar. E hoje em dia, irmãos, nós vemos tantas pessoas, às vezes, montadas lá, sentadas lá no seu pedestal, achando que sabem muito, que dizem muito, mas dizem muito sim, muitas asneiras. Nos nossos dias é assim também. Mas não são só esses. Nós temos que pensar também em nós. Quando eu pergunto a mim mesmo, quando os irmãos perguntam a vocês mesmos, quando eu vos pergunto, quem é Cristo para ti? Quem é Jesus para ti? Eu sei que todos vão dizer, é o meu Salvador. É o meu Senhor. Não acredito que esteja aqui alguém que não diga isso. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus foi aquele que morreu por mim. Mas será que isso é apenas uma coisa que tu decoraste? Ou é alguma coisa que está no teu coração? É apenas uma coisa que tu aprendeste? Ou alguma coisa que tu apreendeste? E que reconheces verdadeiramente que Ele é o teu Senhor? Neste mesmo livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 46, Jesus fez uma pergunta. Pergunta que Ele faz hoje a cada um de vocês. E a mim também. Porque eu não me excluo. Eu faço parte. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Se Jesus é o teu Senhor, por que não abandonas o pecado de estimação? Por que não abandonas aquela mania que sabes que é contra a vontade de Deus? Aquela prática, aquela vida? Por que não te submetes à tua palavra? Se Jesus é realmente Senhor. A pergunta que ele faz é, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É importante nós sabermos, mas vivermos. O que se crê sobre Jesus vai definir quem nós somos e qual o nosso destino eterno. Porque o Senhor termina lá em Lucas dizendo que eles receberão maior condenação. É verdade que o Senhor diz, crê no Senhor Jesus, a palavra diz em Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas também 1 João diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então o verdadeiro cristão, ou o cristão verdadeiro, reconhece a humanidade e a divindade de Jesus. E isto significa que reconhece a soberania de Jesus. Reconhece a autoridade. Não apenas dizendo Ele é o Senhor, Ele é a autoridade, mas vivendo em obediência e submissão. Cabe a mim, cabe a cada um de nós, questionar-se a si mesmo. Eu estou a viver em obediência e em submissão? Isso é reconhecer a autoridade de Jesus. Reconhecer a soberania de Cristo não é apenas afirmar que Ele é Senhor.
é obedecer à sua palavra, é honrá-lo como Senhor, é fazer a sua vontade, é confiar e depender dele, sabendo que ele tem o domínio de todas as coisas. Tem o domínio não só sobre todas as coisas, mas também em todas as circunstâncias. Se eu digo que ele é Senhor, que ele é soberano, isso vai ajudar-me a viver sem ansiedade, sem medo, mas com confiança que ele está no controle de todas as coisas. Não é ter lá uma placa no nosso carro, ou até mesmo aqui na fachada da nossa igreja, Jesus Cristo é o Senhor. Não, é viver realmente debaixo da sua soberania. Depois disso, Jesus vai, nos versículos 45 a 47, falar e demonstrar a arrogância e a hipocrisia espiritual daquelas pessoas. Ou seja, em oposição à verdadeira autoridade demonstrada por Jesus, que pode ser visível em Jesus, nós temos aqui em oposição a isso a arrogância daqueles que se diziam ser autoridade naquele tempo. E o Senhor Jesus diz, cuidado, é falso. Cuidado, é falso. Ou seja, guardai-vos, diz ele, dos escribas, dos religiosos. Tende cuidado, protegei-vos deles. O que é que eles faziam? Gostam de ostentar uma religiosidade, uma espiritualidade que não têm. É tudo fachada. É tudo aparência. Gostam de andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças. Vestes religiosas, não é? Para poderem passar e toda a gente... Não é a roupa, seja o traje... como é que se dizia? Agora esqueci-me da expressão. O hábito faz o monge, não é? O hábito era a roupa que o monge usava. O hábito faz o monge. Não é verdade. Pode ter uma roupa que o identifique, mas não é isso que faz dele uma vida espiritual. Certa época houve em que os religiosos tinham que fazer a tonsura, que era uma careca aqui atrás. Por isso é que muitos dos santos que aparecem nas imagens são carecas aqui atrás. Eu não precisei de fazer. Eu acho que aquilo foi moda por causa de pessoas como eu, que tinham assim... Mas não era isso que definia a espiritualidade. Não era isso que definia a religiosidade. O Senhor Jesus diz, isso é falso. Estas pessoas amavam serem saudados como pessoas muito espirituais. Quando chegavam às sinagogas, nós podemos dizer assim, às igrejas de hoje, eles tinham lá os lugares de destaque. Os lugares de destaque. Mas não era isso. Eu uma vez fui a uma igreja. Fui convidado para pregar nessa igreja. E quando eu entrei, sentei-me assim numa cadeira normal, mas eu era pastor. Então logo veio alguém com uma grande preocupação para sair dali e vir-me sentar aqui na frente, ao pé dos anciãos e dos líderes todos da igreja. Um lugar de destaque. E eu fiquei a olhar. Que diferença há entre estas pessoas que estão aqui e aquelas que estão ali? Provavelmente não, diria certamente, ali à frente haveria muitos mais espirituais do que alguns que estariam ali. Não é o lugar onde nós nos sentamos, não é a roupa que temos, não é o cargo que desempenhamos, não é as obras que fazemos na igreja, não é as atividades que temos,
que nos devem projetar para perto de Deus ou mostrar a nossa espiritualidade. É a nossa relação com Ele e a nossa submissão a Ele. Orgulho e ostentação são sinais de falsa espiritualidade. Não se deixem enganar, diz Jesus. A aparência exterior não confere autoridade a ninguém, nem revela a sua espiritualidade ou a sua piedade. E eles faziam isso. E a pretexto das orações, queriam ter benefícios na casa das viúvas. Talvez eles pensassem, elas agora não têm aqui o marido, ele já morreu, está ela e os filhos, quem sabe eu posso ter aqui uma parte na herança ou qualquer outra coisa. Aquelas que deveriam ser ajudadas, eles vão lá para explorar, ou outro tipo de exploração também. Falsa espiritualidade. Muitas vezes recorrendo a pretextos espirituais. Eu vou fazer isto, porque assim toda a gente vai elogiar-me como muito espiritual. Eu vou desenvolver esta ação, porque assim toda a gente vai achar-me muito espiritual. Sabem que eu tenho-me apercebido que muitas pessoas, e hoje já falámos aqui de missões, às vezes querem se envolver em projetos missionários, não porque amem a Deus e a obra missionária, mas muitas vezes é uma forma de autopromoção. Às vezes é até uma forma de viajar pelo mundo com a ajuda dos outros. Eu costumo chamar os safaris evangélicos, ou os safaris missionários. Eu fui para a África, lá no meio dos leões, mas não saiu da cidade. Não, ou vai por amor ao povo, para dar a vida, não para depois aparecer nas fotografias, não para aparecer nos projetos, como aquela pessoa que sofreu tanto para ir falar de Jesus. Foi fazer turismo às vezes. Querer a aprovação dos homens, o reconhecimento e o louvor dos homens, sem estar minimamente preocupado com a aprovação de Deus, é o que estas pessoas viviam. Eles queriam a aprovação dos homens, da população, o elogio da população, mas deveriam estar preocupados era com a aprovação de Deus e o elogio de Deus. E isso leva à condenação. Irmãos, qual é a nossa motivação quando servimos ao Senhor? Qual é a nossa motivação quando trabalhamos para o Senhor? Por quem quer ser eu reconhecido? Pelos outros ou por Deus? De quem quer receber louvores? Dos outros ou de Deus? Os de Deus são verdadeiros. Os dos outros muitas vezes são falsos. E, irmãos, muitas vezes há problemas nas igrejas que são causados precisamente por pessoas que valorizam muito mais o seu trabalho sem se questionarem se Deus o valorizou ou não valorizou. É Deus quem conhece os corações. Por isso, meus irmãos, cuidado. É o que Jesus aqui disse. Com os escribas, com os arrogantes, com os falsos servidores que apenas querem aparecer, mostrar-se, dar nas vistas, receber aplausos e não estão minimamente preocupados se Deus aplaude ou não. Vou terminar. E em resumo, o que Jesus aqui nos está a dizer neste texto é: eu sou o Senhor, eu sou a autoridade, eu sou o soberano. Qualquer outro só tem autoridade se for sincero e verdadeiro no exercício do seu ministério, da sua espiritualidade. Há muitos que se apresentam como senhores, grandes, mas cuidado, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o soberano. E nós devemos afirmar isso, não apenas com palavras, mas sobretudo com uma vida de submissão a Ele. Que Deus vos abençoe.